Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Agradeço a todos que estão aqui presentes e que nos acompanham pelo Facebook. Hoje nós vamos falar sobre o tema Comemoração dos Mortos e Funerais, das questões 320 a 329 do Livro dos Espíritos. E a nossa palestrante de hoje será a Berenice, que ela vem do Centro Espírita Belém e é vice-presidente da FEDES, das Relações Institucionais da FEDES. Seja muito bem-vinda e boa palestra. Vamos deixar aqui. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui mais uma vez, junto a vocês, junto a irmãos muito queridos, muito amados. Nesta noite, então, nos coube falar das questões 320 a 329 do Livro dos Espíritos, sobre o tema Comemoração dos Mortos, Funerais. Aí nós paramos, pensamos e refletimos. Um assunto que muitos de nós temem falar. Não quer, deixa para mais tarde. Pessoas de diferentes segmentos religiosos muitas vezes não querem preocupar-se com este tema, com este assunto. Mas lembrava, até estando sentada ali, de um filme que diz: precisamos falar destas coisas. Muito interessante, não tem relação o filme com o nosso assunto, mas o título do filme me chamou a atenção, porque tem sim relação com este assunto. Precisamos falar, sim, de morte, de mortos, porque depois que nascemos, é a coisa mais certa na nossa vida. A certeza absoluta que temos é que morreremos um dia. Um dia seremos os mortos. Mas, para que a gente possa começar a nossa reflexão, pego aqui no dicionário de A a Z do Espiritismo o termo morto. É a afirmação, aliás, a homenagem aos mortos. É a afirmação solene da certeza de que a sepultura não é o término fatal da vida, mas a porta de entrada para um novo modo de existência. Ou seja, esse modo de existência permanente de todos nós, porque somos espíritos imortais, ora estagiando em um corpo físico. Pela bondade de Deus, pela oportunidade concedida a cada um de nós, estamos neste estágio agora. Mas a nossa condição absoluta é de espíritos imortais, que permanece, que continua. Os mortos são os invisíveis para nós, os encarnados, mas não são os ausentes. Não são os ausentes. Então, a gente vai aqui já fazendo uma reflexão mais acurada, mais próxima. Nós não somos ausentes, porque somos imortais. Ora estamos em um corpo físico, ora não mais, porque é assim a nossa trajetória. Gostaria de fazer aqui uma reflexão, antes de iniciarmos no item 320, sobre o dia 2 de novembro, amanhã, em que comemora-se o Dia dos Mortos. Fui buscar a origem, porque é importante a gente compartilhar e acrescer os nossos conhecimentos. 2 de novembro, ele foi criado mais especificamente pela Igreja Católica
em 998, há mais de 1000 anos, portanto, pelo abade francês Odilo de Cluny. Porque esse monge, enfim, deu essa sugestão, porque naquela época festejavam-se o Dia dos Mortos em dias diferenciados. Por exemplo, algumas famílias festejavam o Dia dos Mortos após o 3º dia do desencarne. Outras após um ano. Outras no dia do aniversário daquela pessoa que havia desencarnado. Então, este monge francês sugeriu ao Vaticano na época que se reunisse todas essas homenagens em um único dia. Então, essa data até então era conhecida como Dia de Todas as Almas, porque eram em dias variados, e aí condensou-se em um dia específico. Dia dos Finados. Finados porque findou, digamos assim, o termo vem daí. Então a gente foi buscar para compartilhar, né, porque são coisas interessantes que a gente muitas vezes não tem o conhecimento. Bom, queridos, por que precisamos falar disso? É a certeza da vida, morrer. Mas nós sabemos, nós espíritas aqui, estudantes, trabalhadores, simpatizantes da doutrina espírita, pelo ouvir muitas vezes, pelo ler, nós já compreendemos que morte existe, a morte física. O cessar o fluido vital, o fluido animalizado, o tempo de vida que temos para bem passarmos aqui. Morte física. Nós desencarnamos, porque somos espíritos imortais. Então, nós espíritas acreditamos que após o término desta vida física, a extinção desse corpo, nós vamos continuar, vamos dar prosseguimento à nossa trajetória. Acreditamos porque estudamos, procuramos, nós compartilhamos, nós pesquisamos e nós sabemos que viemos todos nós de uma trajetória de religiosidade, conhecendo diversas religiões, uma trajetória através das reencarnações, e hoje somos abençoados por estarmos nessa doutrina, não como privilégio, mas como aprendizado, como busca de conhecimento e de hoje fazer o correto, o que ontem não fizemos, ou fizemos muito mal feito. Então, nós temos que falar sim do morrer. Por quê? Trago aqui um exemplo de uma pessoa de 90 anos. Ao conversarmos com ela esses dias sobre a morte, a pessoa me olhou e disse assim: por favor, não me agora, ainda não está, ainda vai demorar muito tempo. 90 anos, com outro credo, claro, acreditando em outras coisas que temos que respeitar. Mas se uma pessoa de 90 anos nos diz que não quer falar ainda disso, que é muito cedo, nós temos que colocar um ponto de interrogação muito grande para nós. E nós, espíritas, se perguntássemos hoje aqui, para esse seleto grupo de estudantes, trabalhadores que estávamos ali e de simpatizantes, quem tem medo da morte? Não precisam levantar a mão nem nos dizer. Vamos pensar nosso íntimo. Temos medo da morte? Ou a pergunta seria melhor direcionada: quem não tem medo da morte? Talvez pouquíssimas mãos levantassem, porque todos nós, nesse estágio em que estamos, não podemos ficar dizendo: porque somos imperfeitos ainda, eu sou humano. Nós não podemos ficar trazendo para esse lado a reflexão, porque nós temos que pensar, sim, estamos aqui, não somos daqui. Vamos fazer esse estágio e que Deus nos assessore, e nos assessora sempre. Nós, do lado de cá, que somos os mais negligentes, botamos, parece que fones de ouvidos para não ouvir, botamos algo em nossos olhos para não ver.
porque Ele nos assessora para que tenhamos sucesso, nos dá os instrumentos, mas nós, muitas vezes, persistimos e repetimos os equívocos. Mas isso não está hoje aqui em reflexão. O que está hoje aqui é sobre a morte. E vamos começar a falar em cada item que nos foi pedido, 320 a 329 do Livro dos Espíritos. Na questão 320, Kardec pergunta aos espíritos superiores se sensibiliza os espíritos, quem lembram-se deles. Sensibiliza? Tocam seus corações? E aí a resposta... e ainda ele acrescenta aqui, sensibiliza aos espíritos aqueles irmãos que vão orar em seus túmulos, e aqui a gente tem que ter um cuidado, nós enquanto espíritas, nós não somos proibidos de ir em cemitério. Quem sente-se à vontade pode ir quando bem entender, pode ir amanhã. A doutrina espírita nada proíbe, ela só orienta. E nós aqui temos que refletir o seguinte, se nós sabemos que o que, digamos assim, morreu é o corpo físico, e sabemos que o corpo físico decompõe-se porque assim o é exigido pela natureza para compor outros corpos, nós sabemos que nós não precisamos ir lá amanhã ou outro dia qualquer, orar lá. Mas também, se tivermos vontade, nada nos impede. Mas aqui a pergunta é, se sensibiliza o coração dos desencarnados, desses irmãos que já partiram anteriormente a nós, aquelas pessoas que vão no cemitério orar por eles? Sim, nos respondem. Eles também nesse dia acodem, ou seja, eles também nesses dias sentem as nossas vibrações. Sentem. Porque aqui nós não podemos imaginar que amanhã um cemitério vai estar lotado dos espíritos que desencarnaram. Não, nós não podemos imaginar isso. Como poderão estar muitos espíritos ali, sim. Mas nós temos que nos reportar amanhã, em todos os dias de nossas vidas, aos nossos bem-quereres e até aos irmãos que não conhecemos, que precisam de nossas preces, que já partiram. Nós temos que nos reportar com esse instrumento maravilhoso que nós temos, que é a prece, que nos liga, que nós sabemos que aonde o irmão estiver, independente da condição que ele estiver, se já estiver amparado, se já estiver numa colônia, se já estiver em um processo de estudo, de aprendizagem e até de trabalho, em uma colônia espiritual, ele vai receber com muito carinho. Seu coração vai vibrar na mesma sintonia que o nosso vibra ao emitir esta oração, independente de onde ele estiver. E se for um irmão que ainda está precisando do encaminhamento, que ainda não encontrou-se, ou até nem deu-se conta de que já desencarnou, de que já não faz mais parte do mundo físico, ele também vai sentir aquela vibração em seu coração. Então a prece ajuda, consola, esclarece muitas vezes, com certeza, porque vibra o coração daquele ser e aquele ser se sente muito bem com esses nossos pensamentos. Então, diz que ele vai, como qualquer outro dia, no dia de amanhã, todas as preces que forem lançadas no universo chegarão até eles, porque os mentores de luz recolhem estas preces e as distribuem de acordo com o que seja necessário para cada um. E aí ainda há feito aqui uma pergunta, Kardec vai e pergunta: mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto à sua sepultura? Aí a resposta nos diz: nesse dia, em maior número se reúnem nos cemitérios, né? Porque então também é maior, em tais lugares, as pessoas que são chamadas pelo pensamento. Quer dizer, naquela ida e vinda de tantos irmãos amanhã, todos que vão parar em determinado momento e fazer uma prece por aquele ente que foi
que ele foi visitar lá. Então, poderá haver sim uma consonância de muitos irmãos e até outros que nem estão orando por eles, que não tem ninguém que ore por eles, em receber aqueles benefícios, porque quem distribui são os irmãos maiores. Nós emitimos a energia para o grande universo e os mentores recolhem e distribuem com quem necessita. Então, amanhã, como é um dia designado para que muitas pessoas visitem, né, enfim, independente das suas crenças, haverá um número grande de preces. Que até neste momento, que coisa boa até, porque nós todos precisamos, o nosso país precisa um número de preces maior. Então, que bom, né? Estejamos em nosso lar, façamos uma prece. Estejamos no nosso trabalho, façamos uma prece por todos os irmãos que necessitam. Estejamos lá, quem for, faça a sua prece. Mas o que liga o desencarnado ao irmão que emite essas vibrações é o coração, é o amor, é o sentimento. Então, aqui nos diz que eles podem sim vir em resposta a estas preces. Mas, aí tem um porém aqui. Como a gente pensa assim, eu vou lá amanhã, quem não tem, né, o conhecimento muitas vezes, irmãos, enfim, com a maior das boas vontades, eu vou lá amanhã para, vai estar lá. Nós não podemos dizer que estarão lá. Por quê? O espírito imortal recebe as vibrações aonde ele estiver, como já falamos. Porque para estar presente, para estar lá, ou no cemitério, ou no nosso lar, nos reencontrando, onde quer que o espírito esteja, há 3 condições. Primeiro, a permissão de Deus, através dos mentores de luz. Permissão. É necessário ir lá? Tem que ir? Enfim, vai ser bom para esse espírito? Segundo, a permissão e a vontade de Deus. Segundo, a necessidade desse espírito estar lá. Porque, pensemos, muitas vezes, um irmão que está se refazendo na espiritualidade maior ainda, recolhido recém, eu quero ir. Não é assim, gente. Quando nós desencarnamos, nós pensamos que somos donos de nós, mas não. Há toda uma organização, um funcionamento da espiritualidade maior, regendo a nossa vida. Como aqui a gente pensa muitas vezes, eu vou fazer isso e aquilo e posso. Não. Depende da vontade e permissão de Deus, depende da necessidade real do espírito ali estar e depende do merecimento também do espírito. Porque nós sabemos que somos espíritos ainda num estágio de imperfeição. Então não é querer e poder, querer e fazer. Há a necessidade real, há o merecimento, e Deus permite, através dos seus mentores, dos seus ministros, que estejam lá. Então, mas não importa. O que nós podemos dizer é que, se nós emitirmos para qualquer irmão querido amanhã, hoje, e todos os dias das nossas vidas, porque não é só amanhã que deve se rezar pelos mortos e pelos vivos, todos os dias de nossas vidas. Por toda a humanidade, não só pelos nossos amores. Então que a gente saiba que aonde ele estiver, ele receberá. Recolhido já ou não recolhido ainda, ou precisando. Qualquer colônia que esteja, porque as colônias nós sabemos que não são só as colônias do nosso lar, que nos dão trabalho, que nos dão estudo, que nos dão reencontro com os nossos familiares. Não, as colônias também dos umbrais. São colônias espirituais que também encaminham os irmãos, oportunizando. Então vamos rezar, porque eles vão receber sempre. A oração, a prece é um lenitivo, um conforto para as almas, um consolo, um esclarecimento. Bom, e aí também pergunta, né, como nós estávamos estudando ali antes, sobre qual forma esses espíritos, se alguém pudesse vê-los, e médium vidente, a gente sabe que muitas vezes pode vê-los, né?
De que forma apresentam-se? Da forma que tinha na última forma, a última encarnação. Da forma que convivia com aqueles seres. Né? E aí, na questão 322, nos pergunta sobre os esquecidos, aqueles que ninguém vai ao túmulo. Esquecidos, né? Entre aspas. E aí nos aqui diz que a prece ainda é o melhor lenitivo. A prece aqui de forma geral, a prece aqui universal, por todos os que necessitam, por todos os que precisam. A 323 nos pergunta sobre, né, a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele se faça essa pessoa em sua casa. Quer dizer, nós já falamos, né, que não importa onde estejamos para orarmos pelos nossos bem-quereres e pelos nossos não conhecidos também, né? Então aqui diz que aquele que vai ao túmulo somente manifesta, né, exteriormente, mas o que importa é o coração que nos liga àquele ser. E nos pergunta na 324 sobre as estátuas, os monumentos que são erguidos em homenagem às pessoas. O que eles sentem? Eles acompanham, eles sentem-se felizes? Aí aqui nos diz também que depende da evolução do espírito. Se é um espírito já desapegado, um espírito que já está mais adiante, aquilo não vai importar mais. Importa é o sentimento com que foi levantados aquelas estátuas, aqueles monumentos, enfim. O sentimento que está por trás daquilo, né? Se foi um sentimento, enfim, a lembrança, o amor que guardam deles. Tá? E outra coisa também, na 325, nos fala sobre aquela história assim de muitas vezes, a pessoa querer ser enterrada neste ou naquele túmulo, né, enquanto encarnado. Isso ainda está associado, os espíritos respondem, à nossa inferioridade. Porque a gente, pensem bem, se estamos já pensando na vida futura, sabemos que vamos continuar, que vamos dar vamos dizer assim, um up, um salto, não digo, mas um pulinho na nossa grade evolutiva, no sentido de poder estar lá no plano espiritual já para nos prepararmos para um futuro reencarne, que já cumprimos aqui com a nossa tarefa, e a consciência tranquila, as mãos que obraram, o coração que doou-se para o outro. Isso é uma passagem, digamos assim, para que nós possamos fazer essa passagem muito tranquila e não nos preocuparmos mais se vamos ser enterrados aqui, ou ali, ou acolá, ou enfim, né? Que isso é preocupação ínfima. Ainda está associada, por quê? Está associada ao espírito, à condição, né, de inferioridade, ao apego que temos, ao valor que damos-nos, porque nós nos damos um valor, muitas vezes, muito além do que temos. Muito além. Nós deveríamos pensar a quem? Que ainda somos muito, assim, digamos, principiantes nessa caminhada evolutiva. Muito iniciantes. Temos, ora, bons pensamentos, ora, temos boas obras, mas daqui a um pouquinho a gente já está meio que revoltado, já está meio que inconformado, meio que triste, meio que... Então a gente é muito, assim, vacilante ainda, muito instável na nossa caminhada evolutiva, né? Diante das nossas incertezas, enfim. Na questão... nos diz ainda na questão 325, nos é perguntado, a questão A, deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família? Não, depende do costume. Depende, né? Que todos querem ficar juntos, enterrados no mesmo túmulo. Antigamente tinha aqueles mausoléus, né? Lá moram em Belém Novo, que tem um cemitério, tem aqueles mausoléus enormes, família tal, família tal. Então a família já sabia que ia ficar ali todo mundo junto, entre aspas, né?
os ossos, porque o corpo físico vai se decompor e o espírito mortal vai caminhar. Que bom que estejam todos juntos na espiritualidade, um ajudando o outro, um dando a mão, enfim, uns vindo antes para receber os outros que virão depois. Então, isso que mais importa, né? Que nos diz que é somente um costume piedoso e um testemunho de simpatia. Muito interessante, né? Os espíritos, e outra coisa assim, ó, isso é totalmente destituído dessas ambições para o espírito melhor que nós, mais evoluído. É onde vai ser enterrado, se vai ser cremado, se vai ser enterrado, não importa mais. Tá? Então, na 326, nos pergunta, Kardec aos irmãos superiores, comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que eles prestem aos despojos mortais? Então, aqui nos diz também que quando ele desencarna, vai tudo depender. Se for um espírito mais apegado, menos evoluído, ele vai, que é o nosso caso, né? A grande maioria de nós, poderá ele, sim, ficar comovido. E aqui também já vamos juntar na 327, que nos pergunta, o espírito assiste ao seu enterro? Muitas vezes, ele frequentemente assiste. Olha o comprometimento aqui para nós. Acho assim um comprometimento tamanho, queridos irmãos. Frequentemente, o espírito assiste ao seu velório, ao seu enterro. E aí, isso vai para nós, assim, como um alerta. Pelos nossos pensamentos, pelo tipo de vida que temos, pela nossa sintonia. Porque se nós vamos assistir ao nosso enterro, aos amigos que ali vão despedir-se, nós temos que estar muito atento. Porque a gente tem que ter, assim, ó, uma consciência já trabalhada nesse sentido. E trabalharmos constantemente nesse sentido. Para que a gente fique equilibrado e no momento em que assistirmos, que muitos de nós aqui pode ter ocorrido até termos sonhado já. Nós dentro de um caixão. Porque isso já aconteceu muitas e muitas e muitas vezes em nossa caminhada. E por certo, acontecerá de novo e muitas outras vezes futuramente. Então isso é comum, é praxe para o espírito imortal. Mas enquanto estamos, vamos dizer assim, aterrados em um corpo físico, nós, parece assim, né? Está aqui conosco, meu rico amigo Paulo aqui está aqui comigo. Desencarnou, meu Deus, eu tenho até medo do Paulo. Mas, meu Deus do céu, que espírito, olha